Salve, moçada, beleza? Sejam todos muito bem-vindos. É uma grande alegria e satisfação nos encontrarmos aqui. FOP, bem faceiro. Gente, livro obrigatório da UEPG, Sentimento do Mundo, de Carlos Drummond de Andrade, velho. Que livro fantástico, velho. Vamos conhecer essa obra-prima de Carlos Drummond de Andrade. Tá, Carlos Drummond, você já sabe, manja pra caramba, né? Tem 2 vídeos dele no canal já, né? Alguma Poesia e Claro Enigma. Então vamos direto pro assunto, né? Falar aí, Drummond é um poeta incrível, viveu quase um século aí e foi um mestre na poesia, tá? Ele já se formou em farmácia só pra desbaratinar, tá ligado? E é o cara, beleza? Vamos direto pro que interessa, porque a obra era dele, tá? Sobre Drummond já falamos nos outros vídeos, então tá cara de pau, né? 4 fases de Drummond. Isso aqui é importantíssimo você saber, velho, tá? O primeiro livro do canal, ou Alguma Poesia, ele foi feito em 1930, é a primeira fase dele. Uma fase em que ele tá, assim, tirando sarro, ainda um pouco ali voltado para a primeira geração da poesia, a primeira fase do modernismo, aquela coisa e tal. A segunda fase, de 40 a 45, é esse livro que te interessa agora. Manja? Sentimento do Mundo. E Rosa do Povo, que é um clássico também. Tá? Aqui, velho, é o poeta manifestando o seu sentimento com relação à coletividade, com relação ao mundo pós Primeira Guerra e iniciando uma Segunda Guerra. Olha a data, gente. 1940 é o início da Segunda Guerra aqui, tá? A terceira geração, aí é bad, cara. Aí é horrível, né? Aí é um poema sobre o vazio do homem, a dificuldade, a sofrência. Aí entra o claro enigma, né? Olha o paradoxo. Claro e enigma. Terrível, né? E por último, daí vem a última fase dele, que é uma fase mais tranquilinha, uma fase de memória sobre a infância, a família e tudo mais. Vamos então se concentrar na terceira fase, a segunda geração, que é a geração de Drummond que mais nos interessa, beleza? Aqui eu coloquei algumas características, né? São 28 poemas. Óbvio que eu não vou falar de todos, né, cara? Eu vou falar dos mais importantes, né, gente? E o mais interessante é, olha o título, cara. Sentimento do Mundo. Velho, vem cá. Qual é o sentimento do mundo pós-guerra ou durante uma guerra? Cara, é um sentimento de tragédia, de tristeza. E é esse sentimento que está dentro desse livro. Manja? É um sentimento de incapacidade, um sentimento de... E ele vai tentar registrar isso nas suas poesias e mostrar para nós. Não o sentimento dele, não o sentimento do João, do José, o sentimento da coletividade, o sentimento de um mundo perante a guerra. Hã? Cara, olha que fantástico isso, cara. Então tem presença de paradoxos, metalinguagens, não são apenas não é apenas poesias e tal, nós temos também elegia, vamos ver uma aqui nos slides, ode, que é um canto de exaltação. Então tudo isso está presente dentro desse livro, tá? Esse é o contexto histórico de 1940? Sim. Terminamos a Primeira Guerra, Hitler e Mussolini assumindo ali na Europa, né? A Segunda Guerra estourando, começou a Segunda Guerra, e no Brasilzão o Vargas tacando terror na Revolução de 30. Então esse é o período que ele escreveu o sentimento do mundo perante essa situação, beleza? E cara, como registrar uma cena dessa poeticamente, tá? Como registrar cenas como essa poeticamente, cara? Drummond vai conseguir? Cara, ele vai. Ele vai. Com frases pesadas como essa aqui, ó. Esse sentimento não é meu, é um sentimento coletivo. O individual agora, ser o eu, é pequeno. Gente, olha que frases incríveis, cara. Estamos de mãos dadas e eu estou carregando o mundo. Aqui não cabe só minhas dores, mas as dores de todos. Chega um tempo que não adianta dizer, ai meu Deus, agora é tocar o barco, em meio a tantos horrores. Gente, olha frases terríveis que eu selecionei para vocês aí, tá? Então, vamos começar. Gente, como que eu, uma poeta apenas, vou expressar os sentimentos de um mundo caduco, de um mundo em guerra? Não vai ser um trabalho fácil, mas eu vou expressar para vocês. Primeiro, antes de eu começar a falar do sentimento do mundo, eu tenho que apresentar para vocês, né? E aí ele vai se apresentar como alguém que veio lá de Itabira,
lá no interior de Minas. Itabira, onde o pai dele era riquíssimo, a extração de ferro e tudo mais. E ele vai se apresentar. Porque se eu vou me apresentar para vocês, falar assim, ó, gente, eu sou o professor Borba, tá? Sou de Ponta Grossa e tal, Paraná, e vou falar um pouco para vocês sobre esse livro. Então ele vai fazer isso. Falar assim, gente, eu sou de Itabira, tá? E ele vai começar a falar sobre a sua vida lá de Itabira. Até a sua chegada ao Rio de Janeiro, cara. E aí vai ter poemas sobre o Rio, obviamente, né? Que era a capital do Brasil, né? Então, ele vai conversar conosco? Sim. E se apresentou primeiro, dizendo assim: eu sou de Itabira. Uhum. Na verdade, há alguns anos vivi em Itabira. Nasci em Itabira. Por isso sou triste, orgulhoso de ferro. 90% de ferro nas calçadas, 80% de ferro nas almas. Caraca, velho. Então Itabira, famosa pela extração de ferro, né? Que era cercada por monte ali e tal, e o monte foi destruído para a extração do ferro. E ele diz, ó, tive ouro, tive gado, tive fazendas. Hoje sou funcionário público aqui no Rio. Itabira para mim é uma fotografia ali na parede e olhar para ela dói, dói demais. Então, tipo, cara, ele começa assim, ó, mostrando a personalidade dele, que é uma personalidade dura, uma personalidade de ferro na alma, né? E assim como a cidade, que era cercada por montanhas, não tinha muito horizonte, ele, em meio à sua mediocridade, à sua interioridade, ele vai apresentar para nós o que é esse mundo que estamos vendo, tá? E já começamos com uma elegia, cara. Cara, o que é uma elegia? Elegia é um cântico de morte. Não sei se vocês lembram do Senhor dos Anéis ali, quando o Gandalf, né? Os senhores não vão passar, né? E ele caiu lá e tal. E aí os elfos cantaram uma elegia a Gandalf, né? Então uma elegia à morte dele e tal. Isso é uma elegia. E ele faz uma elegia ao ano de 38. Olha que interessante, cara. Eu vou ler essa elegia nesse momento aqui, depois a gente vai analisar pedaços. Eu selecionei trechos, a gente vai analisar trechos, tá? Olha a situação do povo. Trabalhas sem alegria para um mundo caduco, onde as formas e ações os encerram, nenhum exemplo. Praticas laboriosamente os gestos universais. O quê? Sente calor, frio, falta de dinheiro, fome, desejos necessários para você sobreviver. Apenas isso, sobreviver. E assim você vai se arrastando nos parques, olhando os grandes heróis que são estátuas, imagens. Assim você caminha entre os mortos e conversa com eles, coisas do futuro, negócios, né? O teu coração orgulhoso tem pressa em confessar a derrota e adiar a felicidade para outro século, para um futuro distante. Assim você aceita a chuva, aceita a guerra, o desemprego, a fome, a miséria, né? As mortes, tudo isso você aceita. Por quê? Porque sozinho você não pode dinamitar a ilha de Manhattan. Cara, olha isso, velho. Como assim trabalha sem alegria para o mundo caduco? O poeta mostra assim, cara, as pessoas hoje trabalham de uma forma ilógica. Dentro de um mundo que não tem alegria, é só cumprir horário, bater cartão e assim é uma rotina incansável. Os heróis e os profetas, eles inspiram a gente para um futuro promissor. Mas o presente, a rotina, ela é triste, ela é exaustante. Assim, ele ama mais a noite, porque a noite é um refúgio daquele dia horrível que ele teve. E assim, o poeta pode adiar o suicídio. Gente, que horror, cara, que horror! Porém, o sujeito desperta e ele enxerga a grande máquina do capitalismo e pensa em acabar com tudo isso, se ele pudesse, dinamitar a ilha de Manhattan. Cara, você imagina esse poema sendo lido em setembro de 2001, cara, quando houve o 11 de setembro, velho. Olha isso, cara. Que tenso, tenso, tenso. O que é a necessidade? Se você chegar agora, né, para uma pessoa lá na Ucrânia, né, e falar assim, o que é necessário para você? Será que ele vai falar que é necessário pagar a luz? Será que ele vai falar que é necessário arranjar uma namorada, tirar uma boa nota na escola? Será que isso é necessário para eles hoje? Essa é a pergunta. O que é necessário? É necessário salvar o país? É necessário crer em Deus? Em meio a tanta tragédia? É preciso pagar dívida nessa situação que a gente vive? Hein? Num momento de guerra? É preciso comprar um rádio para ouvir notícias tristes? É preciso esquecer fulano, casar com não sei quem?
Gente, o que é necessário ultimamente? Não sei. É necessário anunciar o fim do mundo a todas as pessoas, para que elas se conscientizem do que realmente é necessário. Cara, olha isso, velho! Chega um tempo em que não se diz mais, meu Deus, meu Deus. Não. Estamos vendo uma depuração. Um tempo em que nada mais é útil. Os olhos não choram. As mãos apenas trabalham e o coração não tem mais amor. Está seco. E nós estamos aqui, de mãos dadas, para eu te contar e cantar o mundo. Mas eu não vou cantar um mundo futuro cheio de amor e felicidade. Eu vou cantar o presente, o homem presente, a vida presente e o sentimento no mundo presente nessa época atual. Cara, e para quem que nós vamos contar essas coisas? Num Brasil tão desigual, para quem que eu vou contar a tragédia que está acontecendo no mundo? Vamos contar para o operário do mar? Cara, o operário do mar, ele tá andando, ele tá curtindo. O operário do mar deixou a fábrica e foi caminhar. Ele tá na praça uma hora dessa, pensando na morte da bezerra. Ele não sabe o que a Rússia anunciou, o que os Estados Unidos anunciou, o que a Ucrânia anunciou, o que está rolando, o que Hitler disse. Ou melhor, o que um líder oposicionista está gritando no Congresso. Ele está na ignorância dele, no mundinho dele. E vivendo dessa maneira, parece que ele caminha sobre o mar, de tão tranquilo e sereno que ele está. Então esse é um poema surrealista, cara. Na verdade é uma crônica poética que mostra a alienação do povo perante o momento que ele está tentando expressar. E não é só o pobre que está alienado, cara. Olha o rico. O rico está lá, num terraço confortável, num edifício sólido igual ao seu mundo, sabendo que nada vai enfrentá-lo. E aqui nós vamos curtir esse momento. O mundo é mesmo esse aqui. E nada vai nos atrapalhar. Aqui, em cima do terraço, em frente ao mar, Copacabana, por exemplo, nós podemos beber honradamente nossa cerveja e contemplar a nossa grandeza, ignorando que o mundo está explodindo lá fora. Por quê? Porque nós somos inocentes. Inocentes que vemos, nem percebemos que o navio entrava. O que trazia esse navio? Bailarinas, imigrantes, doces. Ou bombas, soldados. E se a guerra chegar aqui no Brasil? Os inocentes não estão nem aí. Enquanto o poeta está preocupado com toda essa situação, sentado no banquinho, olhando o mar, e de costas para o mar, olhando as pessoas estão ali, ó, passando um óleo, e esse óleo, ele faz as pessoas esquecerem da real situação do mundo. Né? Ele faz um poema sobre o Morro da Babilônia, e aqui rola uma intertextualidade, a Torre de Babel, a confusão de línguas que acontece. E no meio do Morro da Babilônia, as pessoas estão lá. Né? E elas estouraram revoluções. Os soldados que lutaram em Canudos, lutaram em tanta coisa, foram para lá e ali moram. E o morro ficou encantado com tanta mistura. Né? E essas vozes no morro de tantas províncias diferentes, tantos lugares diferentes, não é apenas lamentação e choro. Também existe um cavaquinho bem afinado, que domina os ruídos da pedra e desce até nós, como se fosse uma gentileza no morro para nossa insegurança e incerteza, esse som de felicidade. Cara, existe esperança num mundo desse? Durante tanta guerra e tanta tristeza? Existe. A esperança encontra-se num choro de bebê. Um choro de bebê doente, que está tomando um medicamento para não morrer e ele está sozinho no mundo. Cara, olha que esperança é essa, cara. Nos resta o quê? Nos reunir num congresso. Congresso do quê? Congresso Internacional do Medo. Para fazer o quê lá? Provisoriamente não cantaremos o amor nesse congresso. Esse congresso, aqui nos subterrâneos, nós cantaremos o medo. O medo que paralisa os abraços. Que nós não cantaremos o ódio mais, porque não existe mais ódio. Existe no coração das pessoas apenas o medo. Esse medo é nosso pai, nosso companheiro. O medo dos grandes sertões, dos grandes mares, desertos, dos soldados, das mães. Esse medo é o que nós temos.
medo da morte. E depois que nós morrermos de medo, nos nossos túmulos nascerão flores amarelas, amarelas e medrosas. Cara, e assim termina os melhores poemas de sentimento do mundo de Carlos Drummond de Andrade. Que obra-prima e fantástica. Gostou? Se inscreva no canal, deixe seu like e já é. Valeu, moçada!